Boa noite, povo de Deus, graça e paz, todos apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Amém, igreja? Amém. Olha nos olhos da pessoa que está do seu lado e diga para ela: prepara teu coração, o Espírito de Deus vai te pegar. Ele pega e pega mesmo, não é verdade? E como é bom quando Ele nos toca, quando Ele nos pega. Tome seu assento. Queria dizer para mim que é um presente poder me relacionar e ter comunhão com vocês. Muito mais do que vir aqui pregar e ir embora, nós temos uma proposta para as igrejas que nos conhecem, que não é obrigado, mas é uma proposta para que a liderança da igreja ore, busque em Deus e se entenderem em Deus, pastor, sua esposa, líderes, a gente estabeleça uma conexão ministerial, uma conexão espiritual, emocional, que nós chamamos de cobertura de paternidade. Isso não é uma ligação e uma conexão institucional a nível de CNPJ, ativo imobilizado, convenções que tem em cada esquina aí, onde no fundo ninguém ora por ninguém nessas convenções tabajaras, só querem saber do quanto de mármore os templos possuem. Não, a ideia é nos unirmos, orarmos. E se para uma igreja como essa é impossível fazer uma cruzada de 50, 60 mil reais na Índia, 20, 30 igrejas como essa se unindo, todos juntos conseguimos fazer essa cruzada na África, no Uruguai, na Argentina, no Chile, no sertão brasileiro, no interior do Nordeste, e por que não aqui mesmo, na região periférica do Distrito Federal. Amanhã eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu quero que você esteja pondo o seu espírito em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, para receber de Deus essas coisas, porque não seja uma conexão institucional, mas para que seja algo sobrenatural, vindo da parte de Deus. Vocês já perceberam que nós temos um grande inimigo, né? Nosso grande inimigo se chama tempo. Diga, relógio. É o maior inimigo que a gente tem, porque é muita informação, é muito conteúdo, é muita palavra revelada, e chega uma hora que você tem que fazer uma escolha: ou você continua dando informação para os irmãos, ou você para orar, impor as mãos e manifestar o poder de Deus. Diga, poder de Deus sem a palavra gera inconstância. É o problema da igreja pentecostal: fogo, 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 mas superficialidade da palavra de Deus. Diga, palavra de Deus sem poder gera cristãos críticos, chatos, intelectualizados. É o problema da igreja reformada, da igreja protestante. Tem poder, tem palavra, mas não dá ênfase ao poder de Deus. Diga, eu faço parte da atual reforma do pensamento apostólico e profético. A proposta da igreja apostólica profética não é ser uma denominação, mas é ser uma rede de relacionamento ministerial, é ser uma rede de comunhão. E para sermos uma rede de relacionamento, não precisamos ter a mesma logomarca, não precisamos ter o mesmo nome, não precisamos ter o mesmo CNPJ, só precisamos honrar a unção do outro. Eu preciso honrar a unção que está sobre esta igreja, sobre o pastor João e sua equipe. E essa igreja reconhece, discerne e honra a unção de Deus que está sobre a minha vida, sobre a vida do bispo Júlio lá em Atlanta, que vocês já o conheceram antes de mim. E o Júlio foi uma espécie de João Batista que preparou essa nossa conexão esses dias que nós estamos aqui. Tenho me comunicado com ele lá em Atlanta. Ele ora perguntando como é que estão sendo esses dias aqui com vocês. Enfim, eu queria que você assistisse um vídeo. Essa é uma das aulas, a aula número 1, Ministério do Arrependimento, a apostila da aula. São mais de 100 aulas.
Eu gostaria que você assistisse um vídeo que apresenta um pouco da escola de ativação profética. Se tiver áudio, pode botar. Se não tiver áudio, vai sem áudio mesmo. Mas se você puder, apaga a luz aqui na frente, que facilita para os irmãos assistirem o vídeo. 3, 2, 1. Esse milagre aconteceu em Massachusetts, Hudson, nos Estados Unidos, na igreja de brasileiros. Ela era surda. Seja preenchida de Deus. Esse vazio vai encher ele. Eu profetizo, recebe isso. 3, 2, 1. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi em Ceará, interior do Ceará, Maranguape, o nome da cidade. Pastor de Paula. Que é Goiás, Goiânia, Pastora Dark, Chile, Fortaleza, Ceará. Isso aí foi interior do Recife, Pernambuco. Ok. Beleza, irmão, obrigado. Pode ir passando os outros vídeos, mas sem áudio, tá? Vai passando os outros vídeos e eu vou conversando com a igreja. Pode deixar passando ali. Eu quero que você entre no nosso website www.ativaçãoprofética.com. Não tem BR, diga www.ativaçãoprofética.com. E assista as aulas, elas são de graça, são gratuitas. Você se cadastra lá, a gente vai trocar e-mails e você vai poder assistir essas ministrações de graça. E quem tiver maturidade, deposita uma oferta, manda por e-mail. A gente responde com as apostilas para serem impressas e ter o material em casa. Quem não tiver maturidade, não precisa depositar oferta também. De alguma forma, Deus vai despertar o espírito de alguém. E esse alguém vai participar. Cara, esse vídeo aí, se tu puder, coloca o áudio dele. Se for fácil para você. Pai nosso que está... É a oração do Pai Nosso. Céu, santificado pode apagar a luz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Exatamente isso que você vai assistir aí é o que Deus vai fazer através da sua vida nessa cidade. O que aconteceria se eu desse um passo e orasse? O que aconteceria se eu compartilhasse?
aconteceria se eu compartilhasse a visão? Você e eu não sabemos o que Deus vai fazer se única e exclusivamente estivermos dispostos a nos expor. Se nós estivermos dispostos a nos arriscar, existe a possibilidade de Deus se manifestar. Quando a igreja é covarde, passiva, medrosa e ela ama mais a sua imagem social do que se expor para obedecer o comissionamento da palavra de Deus, então a igreja muitas vezes limita o sobrenatural de Deus no seu território. Por exemplo, essa senhora com essa cadeira de roda, eu não posso vender cura para ela, eu seria um charlatão. Não posso prometer para ela que 100% das vezes que eu vou orar, as pessoas vão ser curadas, porque nem Jesus 100% das vezes que orou, as pessoas foram curadas. Mateus 13 diz que na cidade natal de Nazaré não pôde realizar entre eles muitos milagres, não aconteceu prodígios ali naquela cidade, e olha que ele orou por muitas pessoas. Mas o que eu posso falar para ela são das pessoas que eu já orei com o mesmo problema dela e foram curados. A estatística não é muito encorajadora. Eu acho que eu orei por 56 pessoas na cadeira de roda e elas caíram no chão feito de jabuticaba madura e não foram curadas. Das 57, a primeira foi curada. Desde então eu devo ter orado por umas 200 em cadeira de rodas. Apenas 9 foram curadas em 20 anos de ministério. É uma estatística baixa, não gera muita segurança. Mas a questão é, o que as pessoas vão pensar se eu orar por ela logo mais no final da pregação e ela não for curada? Os religiosos, os falsos profetas, os feiticeiros, os pastores presidentes de igrejas que se tornaram sepulcro caiado, eles têm essa preocupação. Não, eu não vou me expor, não vou orar, porque depois Deus não cura, o meu filme vai queimar, a minha imagem vai ficar ruim, o que os irmãos vão falar de mim, que orei e o milagre não aconteceu. Isso é um egoísmo, isso é uma religiosidade, isso é uma arrogância que está dentro da igreja. E se porventura você tem vontade de orar, mas você pensa assim, foi treinado a pensar assim, você vai destruir e vai corrigir isso essa noite. Bom, a responsabilidade de curar dela não é minha nem é sua, diga, é Deus. É o seu poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É a soberania de Deus. Mas a nossa obrigação qual é? Se expor, correr o risco. E se ela for curada? Glória a Deus. E se ela não for curada? Glória a Deus do mesmo jeito, porque não tem outro caminho. Só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então não é barganhar com Deus, não é trocar adoração ao Deus vivo em troca de cura, que isso também é imaturidade. Não, é simplesmente a igreja romper com o egoísmo dela.
aí a igreja está disposta a se expor. Nesse vídeo, então pode ficar tranquila que nós vamos orar pela senhora. E as pessoas gostam de dizer quando a pessoa não recebe cura: não foi curada porque você não tem fé. Eu tenho um vídeo de outra pessoa que eu orei e fui curado. Bobagem. Quem não tem fé está em casa assistindo o carnaval pela televisão. Diga: se está aqui, se vem num corredor de oração, se espera meia hora, 40 minutos para receber uma oração no final do culto, eu tenho certeza que essa pessoa tem fé. Porque se não tivesse fé, teria se levantado e ido embora no meio do culto. Se não tivesse fé, não teria vindo para a igreja. Se não tivesse fé, estava no Facebook jogando videogame em casa. Diga: se está aqui, foi atraído pelo Espírito Santo e tem fé. Você sabia que para um milagre acontecer na minha vida ou na sua vida, nós precisamos fazer um bolo? E um bolo não tem um único ingrediente, são uma combinação de ingredientes. Você não faz bolo só com farinha, você mistura farinha com arroz, põe com açúcar, põe o chocolate, coloca ovos, acrescenta manteiga, derrama leite, fermento, faz o creme, decora. Então um bolo é feito de muitos ingredientes. Diga: a fé é apenas um entre muitos ingredientes. Então muitas vezes a pessoa tem fé e não é curada, porque ela nunca decidiu perdoar quem ela tem que perdoar. Às vezes a pessoa tem fé e não é curada, porque ela não ora em voz alta, ela só ora em silêncio. É uma série de fatores, uma série de elementos que combinam para que haja um alinhamento entre o propósito do coração de Deus e a necessidade da pessoa na terra. Mas eu não vou explicar isso essa noite. Isso você vai assistir lá no nosso website, www.ativaçãoprofetica.com. Se quiser deixar passando aí o vídeo, eu quero que você entenda. Essa mulher está dirigindo o carro e ela está tendo uma revelação. Ela saiu de uma escola de ativação profética idêntica a essa que nós estamos fazendo aqui desde sexta-feira. Ela saiu de um treinamento como esse e ela agora está com o espírito dela em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, e ela está com percepção espiritual. Quando ela viu aquela mulher passar ali, veio uma revelação no espírito dela. Diga: veio uma palavra de sabedoria, veio uma palavra de conhecimento. Ela teve uma visão profética do marido pegando as coisas dele, saindo de casa. Ela teve uma visão profética da lágrima escorrendo do rosto da mulher. Ela teve uma visão profética de um coração sendo amassado. O que Deus está falando para ela através dessas fotografias, desses quadros visuais? Deus está dizendo para ela: essa mulher com duas crianças que está atravessando na faixa de pedestres, na frente do seu carro, acabou de passar por uma experiência de divórcio. Ela recebeu essa informação pelo Espírito. Assim como muitas vezes você e eu recebemos essa informação no ônibus, no metrô, na empresa, na escola, na universidade, andando por aí, na gôndola do supermercado. E aí nós temos duas reações. Diga: guardar para nós, fingir que Deus não falou conosco, ou perder uns 10 minutos, perder uns 5 minutos, ir lá e dizer: você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas eu tive uma visão no meu espírito de que você saiu da sua casa agora, deixou a sua esposa, você tem 2 filhas, não é verdade? Posso orar por você, para Deus restaurar o seu casamento? Você não é obrigado a restaurar o casamento da pessoa. Talvez você ore e não funcione a sua oração. Talvez você ore e não dê nada certo. Talvez você ore e a pessoa te dê um soco no nariz. Talvez você ore e a pessoa comece a chorar, urrar, caia de joelho no chão e comece a gritar com fogo e eletricidade. Bom, você só vai saber se você tiver coragem de se expor, se você tiver a coragem de tentar. Você não é obrigado a vender cura e a vender restauração de casamento. Você vai falar de casamentos que você sabe que Jesus restaurou, e isso vai ativar a fé e estimular a fé. Mas enfim, o que vai acontecer depois não importa, e nós não somos responsáveis. O Espírito Santo de Deus é quem dá testemunho. Nós temos apenas que estar disponíveis. Então o camarada está numa reunião dentro da empresa, e a empresa está com um grande problema, e ninguém consegue resolver o problema daquela empresa, e eles fazem várias reuniões e ninguém tem uma ideia. Diga: de repente, no meio daquela equipe de executivos, havia um executivo cheio do Espírito Santo de Deus. Ele saiu de uma escola de ativação profética. Ele era como um José. Ele recebia
sonhos, visões, quadros proféticos de Deus para aconselhar Faraó e resolver o problema financeiro. De repente desce na mente dele um quadro, uma ideia, um gráfico. E quando ele começa a falar, todos os outros ficam impressionados e pensam: puxa, da onde é a sabedoria desse cara? Diga, essa sabedoria é do Espírito de Deus. Mas ele está usando a veia profética, não só para profetizar no culto do reteté, na quarta-feira à tarde, na reunião da garagem da casa da irmã Rita Cabelo de Fogo, aonde ela faz a conferência dos 700 pandeiros de Jeová. Além disso, ele também usa o dom profético dele no mercado de trabalho. Ele também usa o dom profético que Deus deu para ele na universidade, na escola, no ônibus. E por que não usar essa intimidade do Espírito Santo de Deus com o nosso espírito de intercessor, com o nosso espírito de adorador, na feira do supermercado? Tudo que a mulher queria era comprar leite moça, ninho, achar um pacote de arroz. Mas ela está ali e o Espírito de Deus está se movendo dentro dela e o camarada está na cadeira de roda. É claro que o vídeo é um vídeo motivacional, então no vídeo todas as pessoas que oram dá certo. Mas é possível que aconteça de orar e não ser curado? É possível que aconteça de orar e ser curado 3 dias depois? É possível de orar e na hora a pessoa não sentir nada, mas quando chegar em casa a dor desapareceu? É possível a pessoa orar e ser curada instantaneamente? Como o vídeo é um vídeo motivacional, ali no vídeo as pessoas oram e as coisas acontecem rápido. Mas como é que eu vou saber se Deus vai me usar ou se Deus não vai me usar? Diga, eu só saberei se eu estiver disposto a arriscar, se eu estiver disposto a me expor, se eu estiver disposto a correr o risco. Diga, se eu estiver disposto a vencer os bloqueios da religiosidade. Isso não pode ser feito no supermercado. Onde já se viu orar por enfermo no supermercado? Aonde já se viu não orar por um enfermo no supermercado, se o Espírito de Deus que habita no teu espírito se moveu com íntima compaixão dentro de você? Aonde já se viu não receber uma profecia ou não entregar uma profecia dentro de um ônibus? Se o Espírito de Deus que se move dentro de você te deu essa palavra, aquilo que eu falei na segunda aula, primeira frequência de glória, segunda frequência de glória. Diga, ouvir e agir. Quando você tem a intuição do Espírito e não age, você não é promovido para a terceira frequência eletromagnética de glória. Você não sobe para a quarta, para a quinta, para a sexta dimensão do Espírito. Você só vai subindo nessas esferas de intimidade e comunhão entre o teu homem interior e o Espírito Santo de Deus, na medida em que você está disposto a fazer o pouco. E na medida que você vai fazendo pouco, independente da oração ter dado certo ou não ter dado certo, o importante é que você esteve disposto a comunicar o amor, tentando orar pelo necessitado. Na medida que você está disposto a fazer isso, pode te preparar, que o Espírito Santo de Deus vai começar a te revelar coisas mais grandes, mais cabeludas, coisas maiores, coisas mais complexas, problemas mais pesados. Você vai exercitando nas orações de dor de dente, de unha encravada, desaparecer caroço. Irmão que está com febre, você ora para a febre ir embora. Irmão, ora por mim, eu estou com dor de cabeça, a enxaqueca desapareceu da nuca. Você começa exercitando nessas coisas básicas, primárias. Daqui a pouco Deus te traz alguém com câncer. Você já está numa frequência eletromagnética de ousadia, de fé, para curar pessoas com câncer. Poder de Deus se aperfeiçoando através de você, em você, na pessoa enferma, através da pessoa enferma. Mas não espere começar ressuscitando mortos para depois orar por pessoas com dor de cabeça. Não, é o caminho inverso. Comece orando por pessoas com dor de cabeça. E quem sabe um dia Deus te traga experiência de ressurreição de mortos. Amém? Bom, partindo desse princípio, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11.
Muito mais do que falar de Jesus, as pessoas estão cansadas. Posso usar uma palavra para quebrar paradigma e escandalizar você? Posso chocar a sua mente essa noite, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você tem maturidade para ouvir uma palavra pesada, sim ou não? Saco cheio de crente chato e religioso, que fala da Bíblia, mas que não manifesta poder. As pessoas estão cansadas de crente xaroposo, frequentador de igreja, que fala de doutrina, desgraçado, infeliz, e que acha que a doutrina da igreja dele é melhor do que a dos outros, mas que na hora de impor mão e manifestar poder é frouxo, é fraco, é mediano, até opera cura, mas é um nível de cura primário, até expulsa demônios, mas é um nível e uma hierarquia de demônios fraquinho, básica, só sabe expulsar Zé Pilintra e tranca-rua. Quando você fala para ele sobre demônios continentais, demônios de cidade, demônios de país, ele nem acredita que isso existe. As pessoas estão cansadas de ver a manifestação do poder de Deus de forma superficial. E umas profeciazinhas que às vezes são do céu, outras vezes você se pergunta se aquela profecia é do diabo ou é da feijoada com pimenta malagueta que a irmã Rita Cabelo de Fogo comeu no dia passado. Você não sabe se a pessoa está falando da alma, se a pessoa está falando do psique, ou se a pessoa está falando do demônio, ou se a pessoa está falando do espírito. E a vontade que você tem de pegar uma cinta e bater nas pernas dela, mas para você não ser motivo de crítica, então você simplesmente sai de perto. Existe esse modelo neurótico de intercessão da cidade de Ceilândia? Ou será que é só lá no Nordeste, em Recife, que eu conheço a irmã Rita Cabelo de Fogo? Eu creio no ministério profético, eu creio na unção de Deus, eu opero nessa unção. Eu era um luterano que fui batizado no fogo numa Assembleia de Deus de bairro, que quando eu abria a boca para dizer aleluia, glória a Deus, entrava cupim. Eu engolia cupim, eu comia cupim vivo, de tanto cupim que voava naquele barraco de madeira, cheiro de cera, sol do sábado à tarde, chegava sábado à noite, vigília para domingo, a gente começava a dizer aleluia, glória a Deus, os cupim voando na lâmpada, no foco da luz. Eu comi muito cupim dizendo aleluia, glória a Deus, e não me arrependo de nenhum deles. Eles eram carnudinhos, cheios de proteína. E se me dissesse que para ser cheio do Espírito Santo tinha que comer grama, eu teria comido grama. A única coisa que me disseram é, diga aleluia, diga glória a Deus. Então eu dizia aleluia, glória a Deus, e os cupim entravam na boca, entravam na orelha. Aleluia. Então eu creio no ministério profético, eu só não creio na manipulação pentecostal. Eu creio em pessoas que não têm uma formação bíblica, acadêmica, mas têm uma vida de oração e uma vida de jejum, e Deus as usa. Eu só não creio na irmã que começa a falar da parte de Deus e de repente começa a me manipular para mim me sentir culpado e dar uma boa oferta para ela. Isso eu não creio, porque eu fui treinado para discernir o bem e o mal. Falamos isso hoje de manhã, né? Hebreus capítulo 5, versículo 14, diga, homens e mulheres exercitados para discernir o bem e o mal. Então você precisa saber, se você receber uma profecia, você é o único responsável por discernir essa profecia. Diga, quando eu recebo uma profecia, o apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 14 fala, para 2 ou 3 ouvirem a profecia junto comigo e julgarem. Não é para julgar a vida do profeta, não é para julgar o terno do profeta, não é para julgar a gravata do profeta, não é para julgar o sapato do profeta. Ah, esse profeta não é de Deus porque o sapato não está ilustrado. Ah, esse profeta é de Deus porque olha como ele ilustra bem o sapato. Vai te enforcar num pé de goiaba infeliz, rabugento, religioso, sacerdote segundo a ordem de Eli, que não tem a capacidade de discernir no espírito, então ele tem apenas a superstição pentecostal para avaliar no estereótipo. Você sabia que feiticeiros estão se vestindo de terno e gravata e com um sapato bem lustrado, tem se infiltrado dentro da diretoria, da administração, do presbitério, das igrejas?
Você sabia que feiticeiros, satanistas, pedófilos estão incorporando o linguajar evangélico, uma gíria, uma superstição de crente, é só vitória, é só pandeiro de fogo, e que tem todo o estereótipo pentecostal, e até fingem línguas estranhas, mas no fundo eles querem destruir com a igreja. E pastores presidentes, segundo a ordem de Eli, veem o estereótipo dentro das superstições que eles consideram como espiritual. A esposa dele não depila o sovaco, a esposa dele usa saia com o racho curto, a outra é carnal porque o racho é muito grande, o paletó tem racho, o paletó não tem racho. Eu queria era rachar o teu nariz, seu infeliz, que leva pessoas para o inferno, fundamentando doutrina numa superstição cultural. Eu queria a oportunidade de te atropelar, depois eu peço perdão para Jesus e digo que foi um acidente. Errei, Jesus, queria pisar no freio, pisei no acelerador. Porque é um Eli a menos dentro das máquinas administrativas eclesiásticas da nossa geração. Mas eu creio também na possibilidade do arrependimento, creio também na possibilidade do avivamento, creio também na oportunidade da confissão do pecado, creio também na possibilidade de uma geração de pastores com esse estereótipo terem vendido o direito de primogenitura e se corrompido com o dinheiro da política suja para convencer um bando de irmãozinhos a votar em quem nunca devia ter sentado na cadeira do poder. E agora estamos sofrendo as consequências das leis e do dinheiro público financiando o homossexualismo, financiando os sacerdotes angolanos que vêm de Angola sacrificar crianças no Brasil em rituais e magia. Tudo financiado por alguns órgãos públicos. Eu creio que há um poder no arrependimento para limpar o altar de uma geração e trazer o avivamento. O apóstolo Paulo fala que quando 2 ou 3 julgam a profecia, e Salomão já disse em Provérbios, diga para quem está ao seu lado, na multidão dos conselheiros existe sabedoria. Você continua sendo o único responsável por discernir a palavra profética. Mas você pode profetizar na minha vida aqui agora. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sirvo ao corpo de Cristo no ofício apostólico, viajando ao redor do mundo para treinar líderes, que eu não possa receber uma profecia de um adolescente de 15 anos de idade. Qualquer pessoa pode profetizar na minha vida. Eu não preciso de 10 anos para saber se aquela profecia era de Deus ou era do diabo. Eu preciso de 30 segundos. 30 segundos depois da profecia, você tem que tomar uma decisão. E é muito simples a decisão que você tem que tomar. Eu recebo a profecia, 30 segundos depois eu tenho que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Ou eu recebo aquela profecia e eu creio naquela profecia, e se eu entendi pela paz de Cristo, seja a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso árbitro em todas as vossas decisões, se pela paz de Deus no meu espírito eu entender que aquela profecia é de Deus, eu não estou dizendo que eu gostei da mensagem profética, eu também não estou dizendo que eu não gostei da mensagem profética, eu estou dizendo que, dependente da profecia ter sido para edificação, faça assim com o seu dedo, diga edificar. Independente da profecia ter sido para consolo, diga consolar. Ou para exortação, diga cajado, peia, puxão de orelha. Eu posso até na minha alma não ter gostado da mensagem que ele profetizou para mim, mas se no meu espírito eu estou sentindo a paz de Deus, eu tenho que tomar a decisão. Qual é a decisão? Creia na profecia, pega essa profecia e agora você vai se alinhar com a profecia. Ou seja, eu vou lutar e guerrear dentro do apontamento profético que eu recebi. E se aquela profecia é do diabo, diga, o próprio Deus que nos dá paz para crer e receber a profecia, o próprio Deus, 30 segundos depois, ele te tira a paz, para você saber no teu espírito de adorador, no teu espírito de homem de Deus, de mulher de Deus, de filho de Deus, porque o Espírito de Deus testifica nos nossos espíritos, aos outros, que somos filhos de Deus, que o Espírito é o mesmo. E se não tiver esse testemunho de que o Espírito é o mesmo, diga, pega a cinta e bate nas pernas dele. Diáconos, levem na salinha e massageiem o irmão.
faço imposição de mãos e pé. Mas pastor, o senhor é um herege, quase. Eu estou assim, um degrauzinho atrás. Eu estou na vizinhança, mas fica tranquilo. E se o irmão não for satanista? Então só tem 3 possibilidades. Diga: a profecia de Deus, a profecia do diabo e a profecia da imaturidade. Diga: o profeta imaturo, em geral, sempre é de Deus, mas é um cabeça de pudim, é um rebelde, é um independente, é um crente que nasceu de novo genuinamente. E se você for conversar com ele, ele realmente ama Jesus. O cara realmente é batizado com o Espírito Santo. Ele realmente tem uma experiência válida e genuína de novo nascimento. O fato é que ele foi mal discipulado na palavra, mal treinado nas escrituras. Ele foi criado e forjado no ambiente pedagógico do congresso da irmã Rita Cabelo de Fogo, que reúne os 700 pandeiros quarta-feira à tarde para reunir na garagem da casa dela, para ler caixinha de promessa, e confunde horóscopo com profecia pentecostal. Às vezes ele é vítima de um sistema de imaturidade religiosa. Assim como existe o sistema pentecostal da imaturidade, diga: existe o modelo profético pentecostal de gente séria, de gente de Deus, de gente que presta conta para o pastor da igreja local, de gente que venceu o espírito de independência, venceu o espírito de orfandade, de rebelião. Existem profetas pentecostais violentos, de Deus, graças a Deus por eles na minha vida, que muitas vezes me puxaram a orelha, me deram um norte, me deram uma freada, me deram uma esticada. Mas eu tenho certeza que se eu vou liberar o microfone aqui, amanhece o dia, e vocês estão contando experiências boas que vocês tiveram com o ministério profético, e vocês vão estar contando experiências ruins que vocês tiveram com o ministério profético. Sabia que não é tão fácil assim achar um satanista dentro da igreja? Eles estão por aí, mas não é tão fácil você achar um profeta do diabo. Mas em cada esquina parece banana no barranco depois da chuva. Profeta da imaturidade é o que a gente mais encontra. Jesus não disse que você vai doutrinar a tua igreja nunca vai ser visitada pelo profeta da imaturidade. Isso os pastores presidentes com a ordem de Eli acreditam nessa superstição. Jesus disse que você tinha que usar alguns critérios e alguns princípios para discernir o espírito dos profetas. Paulo reafirma isso. E como é que eu sei se aquele homem é de Deus ou se aquele homem é do diabo? Diga: você consegue discernir a árvore pelos seus frutos. Eu tenho a mais plena convicção que eu sou um profeta de Deus. E eu tenho a mais plena convicção de que eu posso errar numa profecia. Eu não sou de Deus porque eu nunca erro na profecia. Eu sou de Deus porque quando eu erro na profecia e alguém puxa a minha orelha, eu digo: irmão, me perdoa, eu errei. Eu falei, me emocionei, falei da alma, eu estava entusiasmado, eram 5, 6 dias pregando, a glória estava descendo, puxa, falei aquilo ali, não aconteceu do jeito que eu falei. Cara, me perdoa, eu errei. Eu sou homem de Deus não porque eu nunca erro uma profecia. Você conhece que aquele profeta é de Deus, é imaturo ou é do diabo? Porque quando ele errar, ele vai reagir com maturidade a um puxão de orelha em amor. Por isso que ele é um homem de Deus. Diga: conheço a árvore, não pelas profecias que ele acerta, mas pelo fruto. Cartomante também acerta, feiticeiro também acerta, satanista também acerta, e a Rita Cabelo de Fogo também acerta, irmão. Então não é porque acertou ou errou que é de Deus. É porque tem uma vida com a palavra de Deus e tem uma vida que frutifica no reino. Por isso você entende e discerne que é de Deus. Sabia que o profeta Jeremias errou a profecia? Sabia? Está lá, Jeremias 29:10. 70 anos de cativeiro babilônico. Jeremias profetizou. Quanto tempo? 70 anos. Quanto tempo eles ficaram? 78. Agora, vamos apedrejar Jeremias? Vamos matar Jeremias agora? Pegar Deuteronômio 18, Deuteronômio 13, né? E vamos apedrejar Jeremias? Não. Jeremias tem uma vida de ministério profético na presença de Deus. Jeremias deu um apontamento profético que não aconteceu dentro do tempo, 70 anos. Aconteceu dentro de 78 anos. Errou ou não errou?
tecnicamente errou. Na prática, quando você mergulha no entendimento profético, você vai entender que Daniel fez os cálculos da profecia de Jeremias e chegou à conclusão de que o tempo cronologicamente profetizado já havia se cumprido e que Daniel vai aplicar o seu coração para guerrear, orar e interceder. Capítulo 10, 21 dias de jejum e guerra com o príncipe da Pérsia, somente no ano 78. Essa intercessão de Daniel vai acontecer 8 anos depois do tempo profetizado por Jeremias. Mas que ele falou um número e aconteceu outro, de fato, na história, ele errou a data. Sabia que Isaías disse: rei Ezequias, você vai morrer agora. Ele chega no estacionamento, volta e diz: ó, rei Ezequias, o negócio é o seguinte, Deus falou comigo ali, você vai ter mais 15 anos de vida. O que aconteceu entre a primeira palavra profética de Isaías e a segunda palavra profética de 15 anos a mais de vida? Diga: o rei Ezequias se arrependeu. Então o arrependimento profundo pode até mudar uma palavra profética de juízo e de condenação. Então existem muitos fatores no ministério profético para você entender se aquilo aconteceu ou não aconteceu do jeito que foi profetizado, porque era de Deus, era imaturo ou era do diabo. Não é este o tema da nossa aula essa noite. Depois você vai assistir os vídeos no website, tem tudo isso documentado com os textos e referências bíblicas lá. Mas o que você vai fazer essa noite é entender um princípio chamado impartição de espírito. Diga: impartir. Colocar dentro do outro a unção que Deus botou dentro de mim. Não é modismo, não é novidade. Quando Gunnar Winger chegou no Brasil, ele fez muitos exercícios de impartição da unção, multiplicando, não ele apenas o único operador de milagre, mas uma geração de pessoas que saíram pelo Brasil pregando o evangelho, orando pelo batismo de fogo, batismo com o Espírito Santo e manifestando milagres. Em Números capítulo 11, versículo 16, disse o Senhor a Moisés: reúna-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, e os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se reunirão contigo, e eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o colocarei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não o leves mais sozinho. Diga ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choramingaram aos ouvidos do Senhor. Quem está falando no texto? Quem está falando? Com quem Deus está falando? Então, eu descerei ali. Quem vai descer? Deus. E falarei contigo. Falará com quem? Moisés. 3-0. Eu não consigo abrir isso aqui, cara, me ajuda. Grande vai ser o teu galardão. Deus está falando com Moisés: descerei ali, falarei contigo, tirarei da porção do Espírito que está sobre você. Deus vai tirar a unção que está sobre quem? Sobre Moisés. E vai colocar sobre eles. Quem são eles? Quem são eles? Os 70 anciões. Diga: princípio de transferência de unção. Antes que a sua mente enfeitiçada por uma teologia jesuíta, que vai mentir para você dizendo: ah, mas isso é no Antigo Testamento, no Novo Testamento não é assim. Antes de você manifestar esse sofisma demoníaco da religião tradicional, leia Lucas capítulo 10. Diga: no Novo Testamento, Jesus, o libertador da humanidade. Números 11, Moisés, o libertador de Israel. Diga: Jesus, coincidente matematicamente, também reúne 70 discípulos e os coloca em círculo e começa a orar e adorar com ele. E o mesmo fenômeno descrito em Números capítulo 11, diga, se repete no Novo Testamento, em Lucas capítulo 10, na instrumentalidade de Jesus. E a unção que estava sobre o ministério de Jesus é impartida, é repartida, é transferida sobre os 70. Só que tem algumas coisas que se multiplicam. Diga: no Antigo Testamento é apenas uma manifestação de dons vocais.
profetizaram nesse episódio e não profetizaram mais. Mas eles continuaram julgando e discernindo quem está dizendo a verdade e quem está dizendo a mentira a respeito dessa causa, para ajudar Moisés, porque o coitadinho estava ficando cansado e não tinha lexotan para tomar naquela época. No Novo Testamento, diga, eles também julgavam. Porque Jesus disse: se aquela casa não te receber, sacode o pó da tua sandália em testemunho contrário àquela família. A mesma coisa está acontecendo no Novo Testamento com Jesus. Só que Jesus, ele acrescenta mais ferramentas ministeriais. Diga, Jesus acrescenta operações de unção que haviam no ministério messiânico de Jesus, mas não haviam no ministério de Moisés. Jesus diz: entra naquela casa e cure os enfermos. Se houver alguma coisa para comer ali, coma do que aquela casa come, porque digno é o trabalhador do seu salário. Se eles não tiverem nada para comer, fique com eles, passe fome junto, mas não fica pulando de casa em casa à procura da melhor picanha. Não leve 2 bolsas, não leve 2 alforjes, vá somente com o estritamente necessário. Creia que Deus vai prover, creia que Deus vai suprir, porque os pássaros se vestem melhores do que Salomão, os lírios do campo melhores do que Salomão. Não tenha ansiedade na tua alma. Uma série de valores e de ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Mas agora Jesus diz: se aquela casa te receber e te honrar, discernir o teu espírito de profeta, diga: venha a tua paz sobre aquela família. Jesus está dizendo: pega a paz que você carrega dentro do teu espírito e coloca dentro daquela casa. Eles te honraram, eles honraram a teu Deus, honrando ao profeta que está batendo na campainha da porta. Diga: manifesta o reino, manifesta a justiça. Primeiro momento aos judeus, no segundo momento aos gentios, primeiro momento aos da comunidade de Israel. Uma série de direções que Jesus está dando. É a mesma coisa que aconteceu em Números 11, repete-se em Lucas capítulo 10, com a diferença de que em Números 11 eles não vão expulsar demônios, em Números 11 eles não vão curar enfermo, mas no Novo Testamento o ministério de Jesus é maior, diga, é mais amplo do que o ministério de Moisés. Outros estão prontos para curar enfermos e expulsar demônios. Você não precisa de uma carteirinha com uma foto feia e um título de presbítero, diácono, obreiro, pastor, evangelista, bispo, mestre, apóstolo, profeta, para você levantar a bunda da cadeira, impor as mãos e manifestar o amor e o poder de Deus. Você não precisa de um título, você não precisa de uma massagem no ego, você não precisa de uma cadeira diferenciada para sentar aqui na frente, para ser visto aos homens, para você botar a mão no arado e frutificar na obra de Deus. Diga: eu só preciso de um coração quebrantado, um espírito contrito, uma paixão pelo perdido, uma vontade de ver o nome de Jesus ser exaltado, uma vontade de ver o paralítico andar, uma vontade de ver os ossos crescer, uma vontade de ver as dores sair da coluna da pessoa pela qual eu oro. Você não precisa nem saber orar teologicamente de uma forma correta, você não precisa nem saber falar doutrinariamente de uma forma sofisticada, você só precisa estar disposto a correr riscos. E talvez as primeiras vezes você corra risco e não aconteça nada. Talvez as primeiras vezes você corra risco e a pessoa sinta um leve calor, uma pequena eletricidade, mas de tanto você perseverar, diga, a repetição traz segurança. Chegar uma hora que você vai ver coisas instantâneas acontecendo. Vai chegar uma hora que você vai ver o poder de Deus intensa e violentamente se manifestando. Porque esse é o tempo, o momento é agora. E assim como Jesus fez em Lucas capítulo 10, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Ele não está à procura de pessoas perfeitas para orarem pelos imperfeitos, mas simultaneamente ao longo do processo de eu orar e abençoar você, o mesmo poder que se aperfeiçoa no teu problema, antes de chegar na tua vida, passa pela minha vida. Eu primeiro sou ministrado por essa atmosfera de unção, depois eu libero ela para você. Quantas e quantas vezes você orou por alguém que tem o mesmo problema do que você, e a pessoa recebeu instantaneamente, mas você recebeu na semana seguinte? E se não tivesse orado, talvez nem a pessoa tivesse recebido instantaneamente, muito menos você ter recebido a sua vitória na semana seguinte. Isaías não estava pronto, Isaías só estava disponível, ele só estava disposto.
Isaías tinha medos e inseguranças, assim como todos nós juntos, misturados numa Kombi dentro de um balaio de gato. Mas Isaías cria que Deus era poderoso para o transformar e fazer dele um precioso bisturi nas mãos do Senhor para abençoar as multidões. Bom, eu vou terminar de ler o texto de Números capítulo 11, eu já até fechei o texto, senão não dá para mim fazer a aplicação que eu quero fazer agora no final. Verso 24, está se cumprindo agora a direção de Deus para Moisés. Saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, reuniu 70 homens, os anciões do povo, os colocou em círculo na roda da tenda da congregação. Então Yahvé, o Senhor, desceu na nuvem e começou a falar com Moisés, e tirando do espírito que estava sobre ele, o distribuiu, o repartiu, o ativou sobre aqueles 70 anciões. Diga, e aconteceu que quando o Espírito Santo repousou sobre eles, profetizaram, mas depois disso nunca mais. Porém no meio do arraial haviam 2 homens, o nome de um era Eudade, do outro era Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, mas não haviam comparecido à tenda da congregação. Porém começaram a profetizar no arraial. Então correu um jovem, um moço, e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Meldade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, servo de Moisés, com uma mente zelosa, religiosa, um dos jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor, vamos proibi-los. A proposta do jovem Josué era a leitura de ata de disciplina e exposição ao constrangimento público. O pecado precisa ser exposto e confrontado publicamente, mas existem formas inteligentes e formas demagógicas e mentirosas de se fazê-lo. Porém Moisés respondeu: Josué, tens tu ciúmes por mim? Diga comigo, quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito sem medida. Isso é uma oração, isso é um solilóquio da alma, isso é uma nostalgia, isso é uma expressão futura e apenas uma possibilidade remota na mente de Moisés. Moisés falou assim nostalgicamente para Josué: meu filho, quem dera o Espírito do Senhor desse o seu Espírito sobre toda a congregação. Mal sabia Moisés que um dia o Messias viria. Diga, mal sabia Moisés que um dia Jesus morreria. Mal podia imaginar Moisés que um dia esse Jesus que morreu ressuscitaria dentre os mortos. Mal sabia Moisés que um dia João capítulo 16 seria escrito, onde Jesus diz: e eu subirei, voltarei ao Pai, mas eu irei interceder para que o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos venha, e ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado, e ele habitará em vós, e ele estará convosco, e ele fará vocês lembrarem das coisas que eu vos ensinei, porque o Espírito Santo vai dar testemunho a respeito de mim, Jesus, e vai dar testemunho a respeito do Pai. Mal imaginava Moisés que um dia no Novo Testamento todas essas verdades seriam ditas. Diga, 1 Coríntios capítulo 14, abra rapidamente a sua Bíblia aí para nós começarmos a orar. Mal imaginava Moisés que um dia o apóstolo Paulo iria afirmar exatamente a resposta de Moisés. Moisés diz: quem dera a possibilidade de um dia todos serem profetas. Paulo fala aos Coríntios capítulo 14 versículo 31. Diga comigo, porque todos podem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Paulo está dizendo que apenas os intercessores ultra, super, mega, hiperpoderosos é que podem profetizar. É essa a teologia do apóstolo Paulo, sim ou não? O apóstolo Paulo está dizendo que apenas os intercessores
médio ligeiro, adeptos da teologia da irmã Rita Cabelo de Fogo, é que são autorizados a profetizar na igreja? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que todos são obrigados a profetizar no Novo Testamento? É isso que Paulo está ensinando? Paulo está dizendo que essa noite você é obrigado a profetizar, sim ou não? Sim ou não? Não. Paulo está dizendo, a unção profética no Novo Testamento está ao alcance. Nem todos vão tocar, vão ativar, vão operar na unção profética. Mas no Novo Testamento, diga, há um potencial profético universal para todo aquele que crê em Jesus. Assim como há um potencial no Novo Testamento de todo aquele que crê em Jesus orar em línguas. Nem todos pegam esse negócio para si, nem todos ativam esse negócio da sua vida, nem todos creem nessa potencialidade de Marcos capítulo 16. Nem todos se apropriam da fé, do potencial, do grande comissionamento de todo aquele que crê em Jesus, curar enfermo, expulsar demônio, beber algo mortífero e não ter diarreia nem dor de barriga. Nem todos querem crer nisso, nem todos se apropriam disso, mas diga, é um potencial ao alcance das mãos de todo aquele que crê em Jesus no Novo Testamento. Ele não está dizendo que todos somos obrigados a profetizar, mas ele está dizendo que todos temos ao alcance da nossa mão o potencial de profetizarmos. Amém? Bom, isso faz a gente entender Romanos capítulo 6, quando fala que há uma medida de profecia, há uma medida da fé, há uma medida de unção diferente repartida entre cada irmão. Isso nos faz entender um monte de textos bíblicos. Mas em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, está escrito assim, ó: vós sois gerações eleita, diga, sacerdócio real. Algumas traduções dizem sacerdócio universal, nação santa, povo adquirido para anunciares os poderes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempos não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Diga, se existe um sacerdócio universal para todo crente em Cristo Jesus, no Novo Testamento também existe um comissionamento profético universal para todo crente. O espírito de profecia opera em diversas frequências, em diversas camadas, em diversas dimensões de intensidade e de autoridade. Apocalipse 10:19 diz: o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Diga, o testemunho de Jesus é o nível primário, básico, mais elementar em que qualquer cristão nascido de novo do Novo Testamento pode tocar na unção profética. Quer ver como você já profetizou e você não sabe disso? Você aceitou Jesus, começou a frequentar a igreja, segunda-feira de manhã você estava no ônibus e ele estava chacoalhando, e você estava meio dormindo, indo para o seu trabalho, e de repente alguém sentou ali na sua frente, e Deus deu uma intuição para você. É aquela comadre que você comeu uma empadinha no aniversário da Zefinha. Você não tem tanta intimidade assim com ela, mas vai lá, senta do lado dela e puxa a conversa. Aí você é apaixonada por Jesus, porque está algumas semanas da igreja, foi lá e sentou do lado dela. Oi, comadre, tudo bem? Lembra que a gente comeu empadinha no aniversário da Zefinha? Eu nem lembro o teu nome direito, mas que bom reencontrar você aqui. E aí ela está ali no ônibus, você está ali no ônibus, o espírito de profecia vem sobre você e ele sussurra. Níveis primários da unção profética. Fala do que Jesus fez ontem à noite no culto. Fala do que você orou entregando a tua vida a Jesus e jogou aquelas estátuas tudo no mato. Você diz, está doido, está amarrado, é o diabo que está falando comigo, eu não vou falar porque o que ela vai pensar? Pronto, não é o diabo que está falando com você, é Deus. Ele não está te obrigando a falar, Ele não está te obrigando a testemunhar. Diga, é um sussurro, é uma brisa suave, é um sopro no seu espírito, é uma intuição profética. Diga, o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. É o nível primário. Essa experiência é só para quem tem ministério profético? Só para quem vai ser o João Batista da igreja do Novo Testamento?
Não, diga, essa experiência é comum a todo aquele que crê em Jesus. São dimensões básicas e primárias do Espírito de Profecia. Se você diz não, você sobe uma frequência eletromagnética de glória, ou você volta um passo atrás. Você entristece o Espírito Santo de Deus. Quando é a próxima vez que você vai ouvir o sussurro do Espírito? Vai demorar, não quer dizer que nunca mais vai ser usado por Deus, mas você vai perdendo a intimidade, a comunhão com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E se você, meio que gaguejante, meio que falando errado, conjugando o verbo fora da terminação correta, diz, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu preciso te dizer, Jesus curou uma pessoa ontem à noite de seborreia. A mulher tinha tomado os remédios, comprou tudo quanto que era sabonete, foi na curandeira e pegou uma garrafada, mas a seborreia dela não funcionava, a pele dela estava cheia de ferida, e ela também sofria de prisão de ventre, mas na hora que o pastor orou, todo o mal foi embora, ela foi curada. E tinha unha encravada e olho de peixe no calo do pé. Jesus curou tudo isso. Você vai achar engraçado essas doenças assim, que você normalmente nem ora por gripe, né? Você acha que Deus não vai operar milagre nessas coisas. Mas num local rural, numa comunidade do interior, cara, um testemunho de cura de olho de peixe, de unha encravada, a turma delira. Você dá um testemunho desse para a pessoa. Não interessa se a pessoa vai se levantar e sair do teu lado, se a pessoa vai xingar a tua árvore genealógica, se a pessoa vai virar a cara e não vai mais conversar com você, ou se a pessoa vai chorar e vai dizer, ora por mim porque eu estou com essa dor que você acabou de falar. Não interessa a reação dela, diga, a reação dela é um problema de responsabilidade entre ela e Deus. O que importa é que você ouviu Deus e você fez o que assistiu no vídeo. Você falou, diga, você testemunhou. Você estava ali disponível para orar por ela. E se a oração for feia? Não tem problema, os anjos entendem e eles manifestam os milagres, mesmo que a oração não esteja teologicamente correta. Isso é vida, e vida do Espírito de Deus no espírito de um adorador ou de um intercessor. Diga, existe sacerdócio universal, existe potencial profético universal. Você sabia que Romanos capítulo 5, verso 17 fala que há um potencial universal para todos os cristãos do Novo Testamento reinarem com Cristo Jesus? Abre aí, Romanos 5, 17. Se há sacerdócio universal, você já viu que existe o potencial profético universal no Novo Testamento, amém? Também haverá um potencial de reinarmos com Cristo. Esse reinar com Cristo não é somente para os mais bonitos da igreja, é para todo aquele que crê em Jesus. Porque se pela ofensa de um só homem, Adão, a morte reinou, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, diga, reinarão em vida, por intermédio de um só, Jesus Cristo nosso Senhor. Vai reinar depois que eu morrer, no arrebatamento, no milênio. É isso que Paulo está dizendo? Lá no milênio também vamos reinar com ele, porque Apocalipse 3 vai reafirmar que uns ele estabeleceu por reis, outros ele estabeleceu por sacerdotes. Mas Romanos 5,17 diz que é em vida. Diga, aqui e agora há uma expressão da unção messiânica de Jesus sobre mim e sobre você. Diga, Jesus foi rei, sumo sacerdote e foi profeta. A unção e o mesmo Espírito que ungiu a Jesus selou-me no dia da minha conversão, selou-me no dia do meu novo nascimento. Diga, essa unção transbordou o cálice no dia do batismo com o Espírito Santo, no dia do batismo de fogo, no dia da evidência de falar em línguas. Diga, essa unção está sobre a igreja. Quem crê em Jesus tem ao alcance das suas mãos um potencial universal de rei, de profeta e de sacerdote. Vamos viver a espiritualidade da montanha e não vamos mais nos congregar em igreja local e não vamos mais nos submeter à liderança de pastores, presbíteros e anciões. É isso que a Bíblia está sugerindo? Não. Pessoas frustradas fazem isso.
A Bíblia não está tirando uma cadeia de hierarquia, a Bíblia não está eliminando uma cadeia de autoridade. Efésios capítulo 4 diz que alguns foram estabelecidos na igreja como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, pastores e mestres. Não está dizendo que um é mais especial que o outro, ele está dizendo que os 5 são importantes e possuem o mesmo nível de autoridade. Existe uma superstição que diz que o apóstolo é mais ungido do que os outros. Bobagem, maconha, manipulação. O apóstolo é tão ungido quanto o profeta, quanto o pastor, quanto o mestre, quanto o evangelista. Diga, no tabernáculo de Moisés, 5 colunas do mesmo tamanho, alinhadas lateralmente. Na igreja do Novo Testamento, 5 hierarquias de poder e autoridade idênticas. Eu sei que o organograma da igreja desce o fogo, que o diabo sai correndo. Não é assim. Normalmente é um organograma piramidal que multiplica a feitiçaria egípcia dentro da estrutura de poder católica, protestante e pentecostal dos dias de hoje. Eu sei tudo isso. Maconha, humanismo, controle e manipulação das massas. Mas Romanos fala que existem pessoas separadas para presidir. Diga, a unção para presidir é unção para presidir. Tem uma lista lá de dons em Romanos, tem uma lista de dons em 1 Coríntios 12 e uma lista de dons em Efésios 4. Diga, Efésios 4. Dons ministeriais ligados a Jesus e a ressurreição de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, diga, dons carismáticos, manifestacionais, ligados à pessoa do Espírito Santo e ao ministério do Espírito Santo. E os dons de Romanos 12, ligados à pessoa do Pai, ligados ao ministério do Pai na igreja hoje. É lá em Romanos que eu ia falar sobre o dom de contribuir, dom de ofertar, o dom de socorro, o dom de presidir. Não importa se o pastor João é mestre, é profeta, é apóstolo, é evangelista, se é pastor. O fato é que o manto de presidir caiu sobre ele. E quando tem que tomar uma palavra final, baixa a tua orelha e creia. Por quê? Porque ele preside. Deus escolheu, Deus estabeleceu. E tem cara que preside a igreja local e o ministério, ele é chamado de pastor, mas no fundo, ele é evangelista. É aquele pastor que ganha alma o tempo todo. Quem é o pastorzão que aconselha e conversa com as pessoas? Às vezes é a esposa, às vezes é um outro pastor da equipe. Que as hierarquias piramidais da igreja dos dias de hoje são confusas. Às vezes você tem um cara que é o que preside a igreja e ele não é pastor nem é evangelista. Sabe o que ele é? Um extraordinário e profundo mestre. Mas ele tem na equipe dele evangelistas, tem na equipe dele conselheiros, pastores, para ouvir o problema do povo e aconselhar o problema do povo. Às vezes o cara que preside não é pastor, não é evangelista, não é mestre, nem profeta, ele é apóstolo. Mas não é porque ele é apóstolo que ele necessariamente tem que presidir. Existem igrejas em que o pastor preside e o apóstolo é apóstolo, mas ele é um missionário da equipe, ele é um membro da equipe, tem uma unção apostólica e ele presta relatório para o conselho, para o presbitério, para os anciões daquela casa. Mas frequentemente ele é enviado para uma missão na África, enviado para um trabalho na favela, enviado para um final de semana em Ceilândia, enviado para um final de semana no Honduras, e vai e volta. Ele é apóstolo, mas necessariamente não quer dizer que ele é o cara que está presidindo a congregação. Essa maturidade, eu preciso vir aqui um outro dia, fazer um seminário sobre dons espirituais, ou você vai assistir às aulas e vai receber as apostilas por e-mail. Está tudo pronto, está tudo sistematizado. O fato é que uma igreja não se torna apostólica porque você troca no cartão de visita o PR ponto por AP ponto. Não, ela se torna apostólica porque ela recebe este entendimento daquilo que Deus está fazendo na reforma do entendimento teológico da igreja na nossa geração. Não importa se é pastor, se é profeta, se é mestre, evangelista, se é apóstolo. A igreja ela se torna apostólica porque ela passa a crer nos 5 ministérios simultaneamente nos dias de hoje. E ela não multiplica o sofisma e a mentira do Vaticano de que apenas o Papa é o último apóstolo na terra dos viventes. Porque
Porque está cheio de protestante e cheio de pentecostal que não reconhecem o Papa como o único apóstolo de Cristo na terra. Mas aí eles acham mais fácil dizer que não existe mais apóstolo e não existe mais profeta no dia de hoje. Ora, não vá citar Hebreus capítulo 1, versículo 1 fora do contexto. Hebreus 1:1 diz: antigamente Deus falou com os nossos pais pelos profetas, atualmente falou conosco pelo ministério do Filho. O fato de Jesus estar falando pelo Filho não cancela o ministério profético. O fato de Deus estar se revelando pelo Filho é superior ao ministério dos profetas, mas ele não substituiu o ministério dos profetas. Hebreus 1:1 não diz que acabaram profetas. A mente enfeitiçada pela teologia de reforma ou pela superstição pentecostal lê esse texto e insinua: ah, está vendo? Não tem mais profeta, só fala pelo Filho. Não, não é isso que o texto diz. O texto está dizendo que é um fluxo de revelação de Deus que falou aos pais por profetas. Diga, continua vendo isso. Nos dias de hoje, uma revelação superior, uma experiência maior. Mas na nossa geração, Deus se comunicou conosco pelo Filho. A comunicação de Deus pelo sacerdócio de Jesus é superior do sacerdócio de profetas. Mas Jesus falou que todo homem nascido de mulher, de Adão até João Batista era o maior de todos os profetas, mas que no reino de Deus, no Novo Testamento, na igreja triunfante, o menorzinho será maior do que o João Batista. Deus não parou de falar por profetas, porque as filhas de Filipe presidiam a congregação, ministério feminino, presidindo, e eram profetisas, não eram missionárias. Me mostra um versículo da Bíblia que aparece a palavra missionário. Me mostra um versículo da Bíblia que aparece a palavra reverendo. Deus está restaurando de volta para o fundamento original do 1º, 2º, 3º século, e parece que nós somos alienígenas. Mas me mostra na Bíblia onde está a palavra reverendo. Tem isso na Bíblia? Isso não tem na Bíblia, mas tem no vocabulário protestante, tem no vocabulário pentecostal. E aí o camarada não se nega a usar o termo e o conceito da feitiçaria romana, do latim, que é a língua oficial do Vaticano, missionário, e restaura o conceito hebraico. Diga, apóstolo. E parece que esse cara agora é um alienígena. Não. Quer chamar de pastor, chama de pastor. Quer chamar de missionário, chama de missionário. Quer chamar de irmão, chama de irmão. Quer chamar de apóstolo, chama de apóstolo. Eu acho que só briga por título quem não sabe quem ele é no reino de Deus. Por isso eu acho que é uma imaturidade corrigir alguém e dizer: não, irmão, eu não sou pastor, eu sou bispo. Cara, tu não sabe que tu é bispo? Pelo amor de Deus, está com crise de identidade? Está procurando um pé de goiaba para te enforcar? Vai gastar energia corrigindo o irmão? Claro que não. Quem sabe o que é e sabe o que tem que fazer, vai cumprir a sua identidade, vai cumprir o seu destino, independente de ser chamado de severino, a irmão ou qualquer outra coisa. Só precisa de título quem está procurando massagem no ego. Então tem aí uns movimentos apostólicos meio bobinhos, que o negócio deles é essa massagem no ego. Mas não vamos gastar energia falando disso, vamos falar do que edifica. Eu quero que você entenda o seguinte: a unção de Deus estava sobre Moisés e foi distribuída, transferida, ativada sobre 70 auxiliares. Diga, a unção de Deus estava sobre o ministério terreno de Jesus e foi distribuída sobre 70 discípulos, 70 apóstolos, 70 comissionados, que foram de 2 em 2, de casa em casa, curar enfermo, expulsar demônio. Diga, essa unção está sobre mim, eu vou operar nesse espírito. Sabe por que existem igrejas que acontecem divisões, rebeliões e brigas ministeriais? Porque às vezes as pessoas não estão operando na unção que está sobre o ministério do pastor fundador. Quando a gente tolera às vezes um espírito de independência.
Ai, aquele irmão é uma bênção, olha como ele prega, olha como ele ora pelos irmãos, olha como ele faz imposição de mãos. Mas aquele irmão tolera a unção do pastor João. Ele não honra e ele não celebra a unção do pastor João. Ele tolera. Mas para ter uma oportunidadezinha de falar no microfone, ele até massageia o ego, puxa o saco. Mas aquele irmão, na terça-feira, é da Igreja Internacional da Graça. Na quarta é do Valdomiro Santiago para pegar a rosa ungida. Na quinta ele vai numa igreja batista que tem louvor e adoração bem forte, pop rock lá no bairro onde ele mora. Na sexta-feira ele vai na sessão de descarrego, passar no corredor do Sal Grosso para ganhar a bênção do bispo da Universal. No sábado ele vai em casa, vai para o shopping, come na praça de alimentação. No domingo ele vem aqui na igreja com o pastor João. No fundo, ele não sabe de quem ele é. Ele é dele mesmo. No fundo ele não honra a unção de ninguém. Ele vampiriza a unção de todos esses ministérios. Ele não está comprometido com o reino de Deus, muito menos com o projeto de igreja local. Ele está comprometido com o umbigo dele. E para resolver o problema do umbigo dele, se tiver que ir no corredor do Valdomiro Santiago, ele vai. Se tiver que ir no corredor da oração aqui do pastor João, ele vem. Mas esse cara que aparentemente tem dons, e de fato pode até ser que tenha dons, porque a unção de Deus ela é irrevogável, o dom de Deus é irrevogável, ele tem imaturidade. Este é um potencial candidato, não para ser um profeta do diabo, nem para ser um profeta de Deus maduro. Ele de fato é um homem de Deus, mas ele cai naquele grupo de profetas de Deus imaturos. E achando que está prestando um serviço para Deus, às vezes ele presta um serviço para ele mesmo. E às vezes, achando que está prestando um serviço para Deus, ele não quer prestar um serviço para o diabo, mas ele faz uma obra de rebelião, ele faz uma obra de divisão, ele presta um serviço para o diabo dentro da congregação. Qual é a importância da liderança beber da fonte e honrar a unção que está sobre a sua igreja local e sobre o seu ministério? E não tem nada de errado você chegar para o pastor e dizer: pastor, fiquei sabendo que tem um seminário com uma unção diferente, que a nossa igreja não tem, a nossa denominação não tem, mas eu estou submetendo isso ao conselho do ancião, ao conselho do que preside, eu estou submetendo isso ao conselho dos pastores auxiliares que tomam a decisão junto com ele. Ora a Deus, olha o vídeo, assiste no YouTube, quem sabe o Senhor não entenda com Deus, na sua oração, de trazer tal ministério, tal equipe, tal banda, tal pregador, para ministrar ao nosso povo, e essa unção que opera lá naquela cidade, vai operar aqui conosco. Tudo dentro da maturidade, tudo dentro da normalidade. O que o espírito de independência faz? Pastor João não vai entender, ele é velho, é quadrado, eu vou sozinho lá porque eu vou receber, o importante é que eu receba a minha bênção. Infeliz. Pensando assim, Israel que ficou 40 anos andando em círculo no deserto, aquela geração morreu porque não honrou a unção de Deus sobre a vida de Moisés, vampirizou e foi muitas vezes beneficiadas pela unção de Deus na instrumentalidade de Moisés, mas nunca honraram Moisés como um pai espiritual, como um líder espiritual, nunca se submeteram a uma liderança, porque quando Moisés queria puxar a orelha deles, em amor, tinha um motim e dizia: vamos voltar para o Egito, porque no Egito tinha pepino, melão e cebola, lá tinha água e peixe para comer. Moisés nos trouxe no deserto para se enforcar num pé de goiaba. Só não se enforcaram porque não tinha goiabeira no deserto. Essa murmuração expressa que você está ali recebendo bênçãos de Deus através da vida daquele líder, mas você não honra o altar daquela casa. Diga: essa noite eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa multiplicaremos, frutificaremos na terra que o Senhor nos estabeleceu. Eu e minha casa honraremos ao Deus do pastor João e a liderança de toda a equipe pastoral dessa casa. Não é para idolatrar, não é para fazer da oração forte dele um amuleto e uma superstição de fé. Não é para fazer uma estátua de gesso do pastor João e fazer o sinal da cruz 3 vezes ao dia quando passar pela geladeira da tua casa. Não é para fazer nada dessas imaturidades. Diga: é apenas para amadurecer no espírito, honrar a Deus e honrar a unção que está sobre a minha igreja local. Beber dessa unção. E se alguém falar mal, você enforca o pescoço dele, arranca as amígdalas, corta as gargantas, deixa ele mudo.
volta lá no culto da minha igreja semana que vem que alguém vai orar para consertar as tuas cordas vocais. Mas você vai defender a tua família. Você vai defender o teu pai, vai defender a tua mãe espiritual, vai defender os teus irmãos. E não quer dizer que não vai ter problema. Diga, pode ter certeza. Pecado, erro, problema, imaturidade vai ter no time de futebol, no partido político, dentro de uma igreja local. Em qualquer local existe elemento humano, existe elemento carne, existe a possibilidade da imaturidade. O problema não é uma coisa perfeita. Essa igreja perfeita é só a Nova Jerusalém lá no céu. O problema é, ao longo do processo, eu não querer amadurecer. A profecia de entrar na terra de Canaã era só para Moisés ou era para toda aquela geração? E por que toda aquela geração não experimentou a profecia? Deus é Deus mentiroso, que profetiza em Êxodo capítulo 12 e reafirma em Êxodo capítulo 25. Vamos sair para o Egito que nós vamos entrar em Canaã. E aí Deus estava fazendo a pegadinha do malandro. Não, vocês vão morrer 40 anos no deserto. Foi Deus que conspirou isso, porque Deus é um Deus mentiroso, que dá uma profecia e na hora de cumprir a profecia Deus não cumpre. É isso? Diga, Deus deu a profecia, mas o cumprimento da profecia não depende apenas da fé. Depende da fé, da obediência, da maturidade. Para que aquela profecia se cumprisse, eles tinham que se submeter à liderança de Moisés. E eles nunca se submeteram, eles apenas toleraram e se beneficiaram pelos prodígios e milagres extraordinários que Moisés fazia. Quantas vezes Josué teve que fazer uma assembleia extraordinária para deliberar 50% mais um dos votos da congregação, para decidir se trocava a lâmpada ou não trocava a lâmpada queimada? Quantas vezes Josué teve que administrar motim, rebelião e vaidade em toda a liderança do jovem Josué? Quantas vezes ele teve que administrar isso? Diga, nenhuma. Qual é a geração que conquista Canaã? Qual é a geração que corta o pescoço e a garganta dos gigantes? Qual é a geração que come do mel, que bebe do leite e que se apropria da profecia? É em qual ciclo geracional que a profecia feita para Abraão, reafirmada para Isaac, profetizou a mesma coisa para Jacó, profetizou de novo para José, profetizou para Moisés, e agora a profecia se cumpre em Josué. Por quê? Diga, para que uma profecia se cumpra, Deus fala, é um caminho e uma direção a você trilhar. Você obedecer e honrar é a chave para que a fé floresça no seu coração e o milagre se materialize na tua contabilidade financeira, no teu fígado, na cura do câncer, na restauração do casamento, no quebrantamento, na libertação, nos dons, no poder, nas atmosferas de unção. Sabe por que existem filhos e pastores frustrados? Porque eles sabem que secretamente o pai jejua, ora e abençoa toda a congregação, mas nem toda a congregação honra a unção que está sobre o pai. Justifica ele ficar lambendo ferida e piruando, porém não justifica. Qualquer momento eu oro para o pessoal do PCC dar uma surra de cinta nele e ele voltar para Jesus, sem dúvida alguma. Lá nos Estados Unidos é a grande crise da igreja americana. E esses filhos de pastores em Nova York, em Atlanta, em Califórnia, que eu conheço, muitas vezes não estão longe da igreja porque não amam Jesus. Eles amam Jesus. Eles só sabem que os irmãos vampirizam a unção profética do pai e na hora de honrar o pai falam mal pelas costas. Então eles vão construindo na mente deles uma frustração, não com Deus, mas uma frustração em congregar naquela igreja local. Diga, chegou o tempo de corrigir as imaturidades. Sem querer justificar, sem querer acusar. Diga, chegou o tempo de em amor profetizarmos uns pelos outros, porque todos nós podemos aprender e ser consolados e ser edificados pelo ministério profético. Eu vou fazer uma oração forte por você, mas você também vai fazer uma oração forte por mim. Eu vou fazer uma oração forte por você, mas você também vai fazer uma oração forte pela pessoa que está do seu lado. E sabe o que mais? A pessoa que está do seu lado vai fazer uma oração forte por você. E quando você quebra então essa superstição, esse ícone ou esse marketing controlador, e você se faz horizontal, diga, Deus honra.
Deus não honra super apóstolos que estão na gôndola do supermercado orando por enfermos. Não, Deus vai honrar a irmã Zefinha, o presbítero Severino, você, eu. Deus vai honrar pessoas simples que estão na gôndola do supermercado, dispostas a impor as mãos e a orar. E milagres vão seguir, sinais vão acontecer. Quantos querem ser usados assim como nesse vídeo que você assistiu essa noite? Últimos textos. Abre aí. Lucas 6? Lucas 5, 6. Lucas 6. Acho que é 6. É 6. Será que é João 5 e João 11? Queria citar texto bíblico que você não preparou. Oh, aleluia. Lucas 6 eu já achei. Vai lá. Versículo 12, desculpe. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar, passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Diga, apóstolos. Simão, qual também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alveu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, o qual se tornou o traidor. Amém? Fácil de entender, né? Até aí você não tem muito questionamento. Bom, eu te pergunto, aonde foi na história da igreja que a igreja perdeu a continuidade e o entendimento do ministério apostólico e profético? Foi no final dos anos 280, quando houve uma reunião política, uma reunião administrativa, e por democracia eles decidiram eleger, votar e chegar à conclusão de que não haveriam mais na liderança da igreja, da cristandade na terra, não haveria mais apóstolos e profetas. Daquele dia em diante só haveriam bispos, presbíteros e diáconos. Isso foi uma decisão puramente política no ano 280 da era cristã. Deixa eu botar as coisas aqui para o vento não soprar. Isso foi uma decisão puramente política. Diga, política. Naquela época, os pais da igreja, a segunda geração de líderes, Tertuliano, Justino Mártire, Pafrodito, haviam sido eleitos ou escolhidos como uma extensão e uma continuidade do ministério de Pedro, Tiago e João, que andaram corporalmente com Jesus. Qual o problema desses irmãos? O problema é que eles eram gregos, diga, gregos, e trouxeram do sistema grego para dentro da igreja um modelo de democracia, um modelo de aerópago. Me deu uma frase que Jesus falou: depois de 200, 300 anos da era cristã, não haverão mais apóstolos e profetas. Me deu uma frase de ensinamento de Cristo dizendo que em algum momento da história não precisaríamos mais de profetas ou de apóstolos. Existe essa frase de Jesus? Espírito Santo, o Pai, ET de Varginha, Tranca-Rua, Chucaveira, algum deles documentou isso em algum momento da Bíblia? Então, se isso foi uma fortaleza de crença, é uma fortaleza e uma superstição, é um sofisma construído pela política religiosa já na segunda geração de pais da igreja. Mas eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Nós lemos Lucas capítulo 6. Diga, em Lucas capítulo 6, Jesus escolhe
os 12 apóstolos. Diga, aquele grupo de apóstolos se chama apóstolos do Cordeiro. Diga, apóstolos do Cordeiro. Diga, apóstolos do Cordeiro. 12. São esses 12 que vão sentar nos 12 tronos em Jerusalém, na Nova Jerusalém. São esses 12 apóstolos que terão seus nomes escritos nas 12 portas. Diga, um desses apóstolos traiu Jesus. Atos capítulo 1, lançaram sorte para escolher Matias para preencher a vaga da cadeira dos apóstolos do Cordeiro. Não vai haver 13, 14, 15 ou 16 apóstolos do Cordeiro. Diga, apóstolos do Cordeiro, está fechado, apenas 12. O que vai haver são milhares, centenas de milhares de apóstolos para o corpo de Cristo. Assim como Barnabé era chamado de apóstolo, assim como Paulo é chamado de apóstolo, assim como outros personagens do Novo Testamento são chamados como apóstolo, e a tradução João Ferreira de Almeida dá uma manipulada. Jesus profetiza a atual reforma apostólica e profética do entendimento da igreja. Nós nunca deixamos de ter apóstolos, nós só paramos de chamá-los por essa nomenclatura e absorvemos uma terminologia maçônica para chamá-los de reverendo. Absorvemos uma terminologia romana, latina do Vaticano, e chamamos eles de missionários. Mas apóstolos são apóstolos e sempre existiram. Jesus profetiza, e quem está ao redor de Jesus, quando o espírito de profecia vem no capítulo 11 de Lucas, quem é que está ao redor de Jesus? Diga, os 12 apóstolos do Cordeiro. Mas agora, quando ele vai profetizar sobre uma nova geração de profetas e uma nova geração de apóstolos, ele está se referindo aos apóstolos do Novo Testamento, aos profetas do Novo Testamento, que são diferentes dos profetas do Antigo Testamento, que são diferentes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Diga, Jesus diz em Lucas capítulo 47: ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, os vossos pais os assassinaram. Bem testificais, pois, que consentiram nas obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vocês edificaram o sepulcro. Por isso, assim diz a sabedoria de Deus. O Espírito profecia sobre Jesus agora: profetas e apóstolos eu lhes enviarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foram derramados, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido o sangue desta geração. Diga, assim diz a sabedoria de Deus: apóstolos e profetas eu vos enviarei. Quem é que está junto de Jesus na hora que ele está dando essa mensagem para os fariseus? Quem é que está ao redor de Jesus? Diga, os 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 apóstolos do Cordeiro estão ao redor de Jesus, e Jesus está falando com os fariseus: apóstolos e profetas eu vos enviarei. Que categoria de apóstolo é essa que está sendo profetizada por Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 47, 48 e 49? Que tipo de apóstolo Jesus tinha na mente dele, quando o Espírito de sabedoria de Deus está sobre ele, inspirando ele para dar essa palavra dura de resposta aos fariseus? É óbvio que esse texto não se refere aos apóstolos do Cordeiro. Diga, Jesus está dizendo que a sua igreja, por ser fundamentada sobre o firmamento dos apóstolos e dos profetas, sempre precisará ter apóstolos e profetas, e não superstição protestante, feitiçaria pentecostal, de achar que só precisou no início, agora o fundamento está ali, não precisa mais. Sempre precisaremos deles. Jesus está profetizando a atual reforma e transição do entendimento pentecostal para o entendimento reformado apostólico, reformado profético. Você não deve estar muito convicto disso, mas você vai ler Efésios capítulo 4 para ajudar você a desconstruir toda a superstição da tradição dos homens, da política administrativa,
de Epafrodito, Justiniano Mártires e outros homens de Deus, sem dúvida alguma eram homens inspirados por Deus, mas que trouxeram vícios e costumes da prática grega, do pensamento helenista, para dentro da igreja gentílica. E democraticamente manipularam algumas decisões. Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Eu não sei se a medida de unção profética sobre a sua vida vai ser básica, vai ser primária, e a vida inteira você vai profetizar na esfera do testemunho, ou se você vai entrar em níveis e pesos de profecia para profetizar terremoto, catástrofe, ter a revelação de um avião que vai cair e ligar para o pessoal da TAM dizendo: olha, o avião tal vai cair tal dia porque eu vi no espírito de profecia. São pesos e níveis e medidas de dom diferentes, mas a unção primária, o toque fundamental da unção profética é sobre todo aquele que crê. Você entendeu isso? Nem todos vamos ser profetas de ofício profético, mas todos vamos tocar no básico da unção profética. Então 7 está falando sobre a medida do dom de Cristo. Pelo que se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele está citando o Salmo 68, e lá fala que até para rebeldes ele deu dom. Ora, isso, ele subiu, que é senão o que também antes havia descido às partes mais inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, Jesus, diga, deu, aristo, tempo verbal de ação contínua. Diga, este verbo, no original, no manuscrito, ele está com uma conjugação verbal, ação contínua, deu. Continua dando, não vai parar de dar apóstolos, não vai parar de dar profetas, não vai parar de dar evangelistas, não vai parar de dar pastores e doutores. Até quando? E para quê? Versículo seguinte responde: para quê? Para que apóstolo? Para que profeta? Visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Diga, até que todos cheguemos a unidade da fé, a medida completa da estatura de Cristo. Eu te pergunto, o que a teologia de reforma ensina? Diga, ela ensina que haverão apóstolos e profetas até o final do primeiro século, para o segundo século. E eles dizem que não precisamos mais de apóstolos, porque a igreja já foi fundada. É isso que o versículo 13 de Efésios capítulo 4 diz? Está escrito ali, até que acabe a primeira geração de apóstolos do Cordeiro, e a segunda geração não precisa mais de apóstolos. É isso que está escrito aí? Até quando? Unidade da fé. Para quê? Edificação do corpo, aperfeiçoamento dos santos. Até quando? Até que amadurecemos. A igreja já está madura, a igreja já alcançou a estatura e a unidade da fé. Está fumando maconha, é? É óbvio que a igreja não está madura, e é óbvio que a igreja não é unida. Um briga com o outro. O Silas Malafaia fala mal do Edir Macedo na televisão, que fala mal do Valdomiro Santiago, que fala mal do R.R. Soares. Isso é maturidade da fé? Até quando precisaremos de apóstolos? Até quando precisaremos de profetas? Até toda essa maturidade ser transformada. Eu creio que um dia vai acabar a necessidade do ofício apostólico e do ofício profético. Eu creio que lá no céu não vai ter evangelista nem pastor. Lá no céu só vai ter adorador, crente fiel, que vai reinar e governar com Cristo Jesus, sumos sacerdotes reais. Eu creio que uma hora tudo isso acaba. Tenho certeza que não estamos vivendo esse momento. Tenho certeza que a teologia pentecostal, quando pega a mentira protestante e multiplica a superstição cessacionista dos protestantes, ela é bem intencionada, a teologia pentecostal, mas ela erra. Ela reproduz um sofisma, reproduz uma imaturidade. Eu creio que até que cheguemos à unidade da fé, Deus vai estar despertando o espírito de pessoas para o ofício profético, para o ofício apostólico. E isso não quer dizer que ele precisa ser chamado de apóstolo, ou que ele precisa ser chamado de profeta. Não acho que a gente devia fazer disso um cavalo de guerra. Existe uma essência no espírito, que é a função
Grandes missionários que vieram para o Brasil, para o sertão, para o interior, para implantar igrejas, nada mais são do que apóstolos, que não foram chamados de apóstolos. E Deus está corrigindo isso na nossa geração. Quando o pastor de vocês está aqui na igreja de vocês, ele não é o apóstolo João. Quando ele está aqui com vocês, ele é o pastor que preside essa congregação, pastor João. Mas quando ele pega o avião e vai lá para o interior do Rio Grande do Norte, não é o pastor presidente João, que está lá no interior do Rio Grande do Norte. Sabe quem é que foi lá no interior do Rio Grande do Norte visitar aquelas congregações? É o apóstolo João que está indo lá, debaixo de uma unção que está sobre a vida dele. Independente de alguém ter dito que ele é apóstolo, não ter dito que ele é apóstolo, ele tem frutos apostólicos, ele tem evidências do apostolado dele. Quando ele está aqui, diga, é o presbítero Pedro, que se reúne com os seus irmãos na igreja em Jerusalém. Quando ele é comissionado a ir para Antioquia, a orar por o batismo com o Espírito Santo, não é o presbítero Pedro, é o apóstolo Pedro. Apóstolo não é um título de hierarquia, de grandeza. Diga, apóstolo é uma função de serviço e de amor no corpo de Cristo. Se metade dos fanfarrões apostólicos entendesse isso, muita polêmica e muita tristeza nos corações teria caído por terra. Muita gente já teria absorvido a unção apostólica e dito, eu quero ser um reformador da igreja na pós-modernidade. Eu quero um reavivamento numa igreja que já foi avivada 100 anos atrás, mas hoje está precisando de um fogo novo, de um vento impetuoso, de uma glória sobrenatural de Deus. Quantos querem experimentar a mesma unção que aqueles 70 anciões experimentaram no deserto, para ajudar Moisés a liderar, a evangelizar e a fazer essa igreja crescer em Ceilândia? Solte os objetos das suas mãos e se coloquem em pé. Quantos querem receber a mesma unção que estava sobre Jesus, sobre os 70 discípulos que foram de 2 em 2, orar, evangelizar, curar enfermos e expulsar demônios de casa em casa? Quantos querem experimentar e operar nessa mesma unção para ajudar o pastor João, a sua esposa e toda a equipe de pastores e líderes dessa casa para botar Ceilândia de cabeça para cima? De cabeça para baixo ela já está, mas para manifestar cura, milagres, sinais, não só através deles, que são os líderes aqui do altar, mas também através de você. Não apenas com o microfone na mão, mas quando você estiver numa favela, sozinho, num campo de futebol, ninguém estiver olhando, mas o Espírito do Senhor falar com você. Olha por aquele jovem, dá uma palavra para aquela menina, fala para aquela mulher, fala para aquele homem, e você vai experimentar algo maior do que o que você assistiu nesse vídeo de introdução da aula. Quantos querem isso? Deem um brado de júbilo, deem um grito de vitória, deem uma salva de palmas bem forte a Jesus.